Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Vem Segue-me da Escola Dominical. Se por acaso alguém compartilhou esse vídeo consigo e você não sabe do que se trata, acesse o site oficial da igreja e saiba um pouco mais sobre o que acreditamos, no que acreditamos, como sua família pode ser mais feliz. Lá você vai encontrar muito conteúdo para crianças, para adolescentes e conteúdos que podem ajudar sua família a ser mais unida e mais feliz. Você encontrará recursos como escrituras, músicas inspiradoras e discursos atuais sobre as dificuldades que enfrentamos em nossos dias. Temos durante essa semana os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Mosias. E nós aprendemos já no capítulo 7 que se nós confiarmos no Senhor e cumprirmos a sua vontade, nós seremos abençoados por Ele em todas as coisas. Nós aprendemos no capítulo 7 que Amon encontrou o povo de Lime e viu que o povo de Lime estava sendo escravizado pelo povo lamanita. Como, pois, podeis duvidar? Subamos. O Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais. Então, é recorrente nas Escrituras nós aprendermos e lermos histórias de povos que foram escravizados por outros povos que eram superiores, tanto em exército como em força de armas. Mas hoje nós podemos comparar essa escravidão, que já não é tão comum em nossos dias, embora ainda exista, à escravidão de pecados. Quantas pessoas você pode conhecer que estão presas a pecados? Quando eu fui missionário da igreja, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ensinar uma família em que o chefe da família ele estava claramente sendo escravo de um vício. Ele era viciado em jogos caça-níquel e grande parte do dinheiro que ele recebia, que era fruto de seu trabalho suado, era destinado a esse jogo de azar. Muitas vezes a família passava por necessidades financeiras porque o vício dele nos jogos de azar, nesses jogos caça-níquel, era maior do que a vontade dele de ajudar a família. E exemplos como esse nós vemos hoje em nossos dias, pessoas sendo escravizadas pelas drogas, pessoas sendo escravizadas pelo uso inadequado de recursos até bons como as mídias sociais. Se nós usarmos o nosso tempo com sabedoria, nós poderemos nos voltar um pouco mais a Deus e poderemos saber dele as vontades que ele tem para nós. No capítulo 7 de Mosias, nós lemos e lá deixa bem claro que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, essa é uma verdade clara que foi ensinada no capítulo 7 e que infelizmente hoje ainda nós vemos as pessoas tendo um pouco de dificuldade ao comparar o Senhor Deus à força da natureza, ao vento, ao sol, mas nós sabemos que não. Nós sabemos que se nós formos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós aprendemos verdades claras a partir disso em relação à natureza divina. Crês nas Escrituras? Sim. Então não as entendes, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre esse Cristo. E isso não é tudo. Foi-me manifestado porque eu vi e ouvi. E foi-me também manifestado pelo poder do Espírito Santo. Sei, portanto, que se não houver expiação, toda a humanidade certamente se perderá. E sabendo disso, como é que nós podemos nos libertar da escravidão de alguma coisa? Devemos criar o hábito de ler as Escrituras todos os dias, pessoalmente, em família, durante o trajeto que temos para o nosso trabalho,
nós podemos usar sempre algumas maneiras de otimizar nosso tempo, ou seja, para nos afastarmos um pouco da escravidão de ficar preso às rotinas do dia, ficar preso às mídias sociais e coisas que não vão nos trazer tão bons benefícios quanto aqueles de servir a Deus. Grande parte do conhecimento que nós temos hoje foi nos dado por meio de profetas. Nós lemos no capítulo 8 de Mosias que o Senhor ele sempre preparou profetas que são homens inspirados por Deus, que recebem conhecimentos dele para dirigir uma nação, um povo inteiro. Nós aprendemos no capítulo 8 que os profetas eles são mais do que videntes. Ou seja, o rei Lime, ele acreditava que o vidente era mais do que um profeta, mas Amon teve a oportunidade de explicar para ele que um profeta é um mensageiro de Deus, que é chamado por ele para ensinar o seu povo. Grande parte do conhecimento que nós tínhamos entre o que foi ensinado pelos apóstolos da igreja primitiva de Jesus Cristo e pelo próprio Salvador, ela foi perdida com o tempo. Isso porque já não haviam profetas ou pessoas autorizadas por Deus para explicarem claramente as escrituras para o povo. E então aconteceu que a falta dos profetas trouxe um grande prejuízo para o povo. Um povo sem um guia, sem um profeta, é um povo que pode claramente se perder na escuridão e nas trevas. O povo que segue o seu profeta é um povo que está destinado a receber mais bênçãos do Senhor, porque claramente obedece uma pessoa que foi chamada por Deus para estar ali para guiar o seu povo. Nós temos hoje profetas que são homens chamados por Deus e inspirados para guiar o seu povo hoje. As dificuldades que o povo tinha antigamente são diferentes das dificuldades que nós podemos ter hoje. Então, profetas hoje que recebem instruções de Deus podem nos guiar para que possamos saber o que exatamente precisamos fazer para nos aproximarmos de Deus. Ou seja, grandes milagres eles podem ser possíveis hoje se acreditarmos em Deus e que Ele providenciou um meio para nos abençoar e nos guiar hoje. Veja o que nós lemos no capítulo 8, versículo 18 de Mosias. Assim, Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Portanto, ele se torna um grande benefício para os seus semelhantes. Então, Amon deixou claro que, se nós seguirmos os preceitos de Deus, que é trazido a nós por meio dos profetas, se torna um grande benefício para todos nós. Por exemplo, atualmente, nós estamos a viver em uma grande crise financeira e uma grande crise de saúde provocada por um vírus. Esse problema, que é atual, ele pode ser vencido, assim como diversos outros problemas que nós temos, se nós confiarmos no Senhor. Veja a frase, com a força do Senhor. Essa frase ela aparece 2 vezes no registro de Zênif, onde aconteceu as batalhas contra o povo lamanita. E para você, essa frase, com a força do Senhor, o que significa? O povo lamanita buscava tirar proveito em todas as situações possíveis do povo de Nef, porque foi contado pelos seus antepassados, ou seja, foi passado de geração em geração para os lamanitas, que eles deviam odiar os nefitas. Nosso pai morreu, Nef quer nos governar. Tivemos muitas aflições por causa dele. É nosso direito governar o nosso povo. Vamos matá-lo. Senhor, a ira de meus irmãos. Eles querem me matar.
Senhor, qual é a tua vontade? Nefe, o que aconteceu? Eles querem me matar. Lutaremos contra nossos irmãos? O Senhor disse que devemos nos separar deles e partir para o deserto. Então, os seus antepassados foram contando histórias de que o povo lamanita sempre foi inferiorizado por Deus, que sempre o povo lamanita era injustiçado em relação ao povo nefita, que as coisas ruins sempre aconteciam com o povo lamanita, que tudo que era de bom acontecia com Nefe e não com Lamã e Lemuel. Ou seja, as nossas escolhas podem influenciar gerações. O povo lamanita não sabia nada sobre o Senhor e nem sobre a força que o Senhor tinha. Eles eram ensinados a odiar sempre os nefitas. Veja o que a Escritura diz a respeito disso. E assim ensinaram aos seus filhos que deveriam odiá-los e que deveriam assassiná-los e que deveriam roubá-los e saqueá-los, fazendo todo o possível para destruí-los. Eles têm, portanto, um ódio eterno contra os filhos de Nefe. Ou seja, como o povo lamanita tinha um ódio eterno pelo povo de Nefe por causa da influência de suas gerações antigas, as guerras aconteciam e a paz era recorrentemente tirada do povo, porque contendas sempre haviam por causa da influência das antigas gerações. Os efeitos das nossas escolhas hoje vão influenciar muitas gerações seguintes. Com certeza, os nossos filhos e os nossos netos, eles olharão para trás e verão quem nós fomos e com base em que eles poderão ser guiados. Com certeza, se nós tivermos uma conduta melhor hoje, se nós buscarmos a força do Senhor hoje, se nós buscarmos obedecer aos mandamentos do Senhor, a probabilidade de nossas gerações futuras fazerem o mesmo vai ser muito grande, porque eles olharão para trás e verão quem foram seus antepassados. Eu presto meu testemunho a respeito disso. Com certeza hoje nós temos profetas inspirados por Deus, que recebem revelação de Deus para nos guiar hoje. Com certeza as nossas escolhas elas vão influenciar gerações que virão. Com certeza nossas gerações futuras se basearão no que somos hoje. Presto meu testemunho de que hoje nós temos profetas videntes e reveladores. E eles têm ajudado a minha vida a se tornar um pouco mais simples, todas as vezes que eu procuro obedecer aos mandamentos de Deus. Essa aula eu compartilho convosco em nome de Jesus Cristo. Amém.